E aqui eu estou testando um novo quadro que vai chamar Nagli Responde, onde eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui no Instagram, no Viva Bem com a Timidez, no meu pessoal do Danagli. E agora eu vou responder para vocês aqui e ao mesmo tempo eu vou responder nos stories, respondendo a pessoa aqui e mostrando para vocês aqui os bastidores disso tudo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à série Viva Bem com a Timidez. Eu sou o Duda Nagli, ator, influenciador e ex-tímido. E lembrando que já tem uma série de vídeos aqui com muito conteúdo rico pra você já começar essa transformação a partir de agora. Eu gosto muito de falar que ative o seu lado sem vergonha em até 90 dias, muita técnica. Então aqui na série Viva Bem com a Timidez, já tem uma playlist aqui no YouTube. Você já tem muito conteúdo aí com exercícios práticos para você começar a vencer a sua timidez a partir de agora. Toda a base teórica na ciência por trás da timidez, qual o seu tipo de timidez, 5 técnicas para quebrar o gelo. E também mostrando a minha história, como é que eu comecei a estudar teatro, comecei a realmente ficar mais carne de pau e mais casca grossa aí para essas situações todas que a gente tem que encarar na vida, né? Desde a vida profissional, pessoal, familiar, social, enfim. Fui organizando isso na figura do método Viva Bem com a Timidez. Eu brinco, você não é tímido, você está tímido. Então, com muito exercício prático do teatro, das artes cênicas, da comunicação, da fonoaudiologia, eu tive a sorte de ter vários professores muito bons, então resolvi compilar esses ensinamentos aqui para vocês. E agora vou responder as perguntas aqui dos meus seguidores e alunos e ao mesmo tempo também falar um pouco mais a fundo sobre esses temas aqui com vocês. Então vamos embora. A Bruna Nascimento comentou aqui, primeiro, a caixa de pergunta é a seguinte, a gente tá aqui. Em qual situação a timidez mais te atrapalha? Coloquei essa pergunta há 4 horas atrás no meu Instagram pessoal e aí vamos ver aqui as perguntas. Aqui, achei. Em qual situação a timidez mais te atrapalha? Primeira, Bruna Nascimento colocou entrevista de emprego. Para vocês que são mais próximos aqui do canal, já sabem que eu tenho um episódio, tem 2 momentos. Tem um vídeo aqui, introdução à entrevista de emprego, e tem uma aula bônus realmente completa, onde eu fui muito mais a fundo aí sobre esse tema, colocando todas as possibilidades ali da entrevista de emprego e dando dicas para você sair melhor em cada uma dessas vertentes ali, né? Cada uma dessas camadas dentro de uma entrevista de emprego, que é uma das situações mais complexas que tem. E eu brinco que o ator, ele tem um tipo de entrevista de emprego que é das piores possíveis e imagináveis, porque além de estar ali com seus chefes e seus recrutadores, a gente está também com várias câmeras e luzes e tudo. Toda a nossa entrevista de emprego vai ser gravada e analisada em 4K por uma junta de especialistas ali. No caso é o roteirista, o diretor, os outros atores, enfim, né? Mas na aula bônus e no conteúdo raiz, no conteúdo que eu coloquei na série, na playlist Viva Bem com a Timidez, tem uma introdução com várias dicas práticas para você já começar a ensaiar, a se preparar de uma forma muito mais profissional, muito mais assertiva, para você sair muito melhor nas entrevistas de emprego. E vamos lá. Isso eu vou gravar e colocar nos meus stories de verdade, então vocês estão vendo aqui também os bastidores de um influenciador digital, né? Porque hoje em dia eu brinco que eu tô sempre devendo vídeo, tô sempre tendo que gravar vídeo, pensando em conteúdo. Então agora, antes de gravar esses vídeos aqui, eu recebi aqui uma demanda da Rede Elétrica Solar, que é uma empresa que eu sou sócio, que que oferece sistemas fotovoltaicos de produção de energia elétrica, né, com painéis solares. E amanhã eu vou numa feira de franquia, gravar conteúdo e também interagir com os clientes e saber mais sobre esse universo da franquia que eu gosto tanto. E aí eu recebi aqui, tinha que gravar um vídeo. Eu aproveitei que o sol estava se pondo, subi na sacada e fiz aqui o vídeo usando teleprompter. Hoje em dia, nessa era da comunicação, a gente tem o tempo todo que produzir conteúdo, gravar vídeos, fazer chamadas de vídeo, né? Então a gente tem que estar o tempo todo gravando coisas e o celular e câmeras fazem parte da nossa rotina o tempo todo, né? Então, quanto mais a gente exercitar isso, com os exercícios e com as técnicas que eu vou passando aqui, você consegue alavancar muito mais a sua vida digital, a sua vida dentro das redes sociais e dar uma turbinada geral, assim, no seu trabalho, nas suas relações pessoais e sociais, né? Então vamos lá. Respondendo aqui a série de perguntas, na série Nagli Responde, em qual situação a timidez mais te atrapalha? A Bruna Nascimento falou aqui, na entrevista de emprego, né? Então, peraí, é difícil fazer tudo em 15 segundos, né? Conseguir resumir tudo em 15 segundos ou 45 segundos também é muito difícil. E tem um sino lá fora, a igreja daqui da região resolveu badalar bastante esse sino aqui.
Você tem que usar a sua timidez, a sua ansiedade como um combustível para você se preparar. Preparação é a alma do negócio, saber tudo sobre o mercado onde a empresa atua, saber tudo sobre a história e o funcionamento da empresa e, obviamente, fazer seu dever de casa, assim, estruturando seu discurso ali, se mostrando o especialista que você é. Lembrando que tem um vídeo completo na playlist Viva Bem com a Timidez no meu canal do YouTube e no Facebook, com todos os detalhes, assim, sobre tudo isso que eu resumi aqui nesses últimos 15 segundos do Stories anterior. Então aqui, todas as perguntas estão relacionadas a falar em público, expressar aquilo que eu não estou gostando, falar para minha família, na hora de pedir aumento, na hora de dar o preço para o meu trabalho, isso aí também é importante, e em minha vida social, entrevista de emprego de novo, pregando a palavra de Deus. Quando eu vejo uma pessoa conhecida como uma pessoa estranha, eu disfarço, finjo não ter visto. Isso é timidez ou grosseria? Acaba que uma coisa leva a outra, né? Por causa do medo, do temor de você se jogar numa interação social ali que você não sabe as consequências, você acaba sendo grosseiro, de certa forma, mas isso não seria o mais grave. Mas você pode usar isso como motivação para você, você que não quer ser uma pessoa grosseira, né? Pela outra pessoa, para você não fazer a grosseria com o outro, você se coloca na situação de risco, né? Como um ato de coragem ali, você está fazendo isso pelo amor ao próximo, não por você, né? Você está passando por cima do medo seu para manter uma postura honrada, educada com o próximo, a pessoa que você respeita, a pessoa que você gosta. Acho que isso pode funcionar como uma motivação, né? Vandeir Damaso. O Vandeir Damaso, ele colocou 3 seguidas, né? Quando eu vejo uma pessoa conhecida como uma pessoa estranha, eu disfarço, finjo não ter visto, isso é timidez ou grosseria. Depois ele desenvolve mais, ó. Eu passo em outra rua quando tem um grupo de pessoas na calçada. Passo em outra rua quando tem um grupo de pessoas na calçada. Fico travado. Acho que vão falar de mim. Que é aquela coisa também de você não é o centro das atenções o tempo todo, né? Sim, as pessoas podem prestar atenção em você por alguns segundos, mas aquilo passa, né? Rapidamente vai passar outra pessoa, vai passar outro carro, vai passar um pássaro, vai passar outra coisa e a atenção das pessoas hoje em dia, ela tá muito... até quando você quer prestar atenção em alguma coisa, você tem dificuldade, porque hoje são tantos estímulos o tempo todo, as pessoas estão ali conversando, olhando no WhatsApp, respondendo e-mail, sei lá, esperando um Uber chegar, milhões de coisas estão acontecendo ali, tem vários assuntos ali na atenção daquelas pessoas do grupo de pessoas misteriosas na rua, que você vai só cruzar por essas pessoas. A quantidade de atenção que essas pessoas, atenção e memória que essas pessoas vão dedicar a você é muito reduzida, por mais que elas façam algum julgamento, alguma coisa assim. Tem pessoas que têm hábito de fazer, ou vício, né, de fazer julgamentos depreciativos de outras pessoas, que é o medo do Vandeir, né? Provavelmente são julgamentos negativos, né? Se fossem puramente julgamentos positivos, ele não teria tanto desconforto assim. Ele fica travado e acha que vão falar de mim. Então, se falar de você também não vai mudar a sua vida, não tem problema nenhum. Elas vão prestar atenção por alguns segundos e depois vão mudar de assunto. E quando eu passo pela rua e tem um grupinho de pessoas conhecidas ou não, eu me sinto desconfortável. Então aqui, ó, eu vou começar a responder aqui. Vou na primeira parte, né? Quando eu vejo um grupo de pessoas... Quando eu vejo uma pessoa conhecida como uma pessoa estranha, disfarço, finjo não ter visto. É timidez ou grosseria? Acaba que a timidez motiva a grosseria, né? Então você pode aproveitar isso como um combustível também para você usar a vontade de honrar e respeitar e ser educada com a outra pessoa para te dar a coragem necessária para você vencer o seu medo. Agora, um exercício muito interessante assim que eu costumo repetir muito aqui é usar as regras da boa educação para você ir aos poucos criando o hábito de olhar no olho, de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo a próxima pergunta do Vandeir, é exatamente isso, porque aí você vai vencendo esses pequenos desafios assim, você vai ganhando mais autoridade, vai ficando mais casca grossa aí nessas relações sociais aí de um modo geral. E aí você vai se sentir cada vez menos desconfortável. Então, basicamente, eu tô aqui comentando as respostas. O Nagli pergunta e eu tô aqui comentando as respostas. Quando eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, eu não consigo expor tudo que eu sei. Aliás, eu comecei o meu processo exatamente nessa mesma situação que a Jaina Karina tá passando agora. Porque eu ficava com a mão tremendo, eu ficava com a voz falhando, eu ficava nervoso, meu coração começava a suar na frente de todo mundo. E obviamente, né, nessas condições todas, não saía todo o meu potencial ali na resposta das perguntas. Eu sabia que eu tinha que procurar ferramentas e meios e técnicas para começar a lidar com isso de uma forma paralela, para quando eu chegasse ali tivesse que defender meu ponto de vista, tivesse que expor,
o meu conhecimento e o que eu estava aprendendo, eu fazer isso da melhor forma possível, né? E é isso que eu estou propondo aqui no curso exatamente, com exercícios de leitura em voz alta. Quando você lê em voz alta, respeitando o texto como se fosse uma partitura de música, respeitando a pontuação, respirando só no ponto final, no ponto de interrogação, no ponto de exclamação, buscando as intenções certas ali do autor, se colocando no lugar quase como se dando a voz aquele autor que escreveu ali aquele texto. De preferência um texto que você tenha curiosidade sincera sobre o assunto e textos bem escritos. Textos que você sabe que o autor ficou bastante tempo ali lapidando e escolhendo, selecionando as melhores palavras para falar sobre o seu raciocínio da melhor forma possível. Evitar fazer isso com textos, por exemplo, de blog jornalísticos, coisas mais superficiais, sabe? Que a pessoa escreveu e postou, sabe? Então, legenda de post, blogs e jornalistas, assim, muito... que estão focados em gerar clique, por exemplo. Então, o ideal é você procurar textos bem escritos, que ali, cada vez, quanto mais pensado, mais bem estruturado aquele texto mais você pode se apoiar nele, confiar na estrutura do texto e confiar na voz do autor para você ir exercitando a leitura, consequentemente a fala, a oratória, e você vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais autonomia, vai ganhando mais horas de voo ali, de boa comunicação, de boa oratória. E você vai fazer isso como? Vai fazer isso trancado no seu quarto, sem ninguém, onde ninguém pode nem ouvir que você está lendo em voz alta. Esse é o melhor modelo possível, assim. Você pode até colocar, sei lá, música, pega uma caixinha de som, coloca apontada para a porta do quarto e atirando o som, né, para fora, porque você sabe que ali vai proteger você ali, é como se fosse um campo de força mesmo, sabe? A porta trancada e até esse reczinho da caixinha de som apontada para fora vai embaralhar o som às pessoas que estiverem passando ali, as pessoas da sua família, enfim. Pessoas que possam estar passando, ou seu vizinho, você pode fazer isso na janela também. Se você acha que seu vizinho pode estar escutando o que você está fazendo, porque só de achar que alguém pode estar escutando, o time dele já acha que tem alguém ali, não só escutando, mas analisando e fazendo um gráfico, sabe, ali das falhas e catalogando todos os erros e todas as imperfeições, todos os defeitos, todas as fraquezas. Porque isso o time dele vai emburacando isso, né, numa neurose mesmo. E aí, você fazendo isso, você tem tipo um campo de força para você ficar exercitando a leitura em voz alta, confiando no texto como se fosse uma partitura musical, e ao mesmo tempo você vai acostumando com a sua voz falando. Quanto mais você vai praticando, você vai se acostumando a ouvir a sua voz falando muito bem, porque o texto é do autor, um texto bem escrito. Você já vai, na primeira vez, você vai ler meio truncado, você vai ficar analisando muito, vai ficar pensando muito. Quanto mais você conseguir tirar sua atenção do seu desempenho, da sua performance, mais conseguir colocar atenção no assunto principal do texto, é por isso que eu falo que o conteúdo é soberano, como eu falo que o assunto é a sua boia de salvação, é o seu norte, é o seu mapa, é o seu Waze, seu GPS, sabe? Que aí você sabe, você vai ter atenção plena na estrada, sabendo que você tem o Waze ali, o texto é o Waze, a leitura é a estrada. Então você vai ficar ali muito atento e vai esquecer de você, esquecer da sua impressão emocional, esquecer do seu julgamento sobre a sua performance e vai focar no assunto. E aí, ao longo das leituras, você vai pegar esse texto, vai ler 1, 2, 3, na 10ª, na 100ª vez que você estiver lendo aquele texto, você vai ter criado muito mais força, muito mais referência positiva para você se amparar. E isso aí vai, além de te dar bagagem cultural para você ter assunto, né? Se for fazer isso também com os seus deveres de casa, quando for fazer isso com a sua apresentação do trabalho ou da faculdade ou sei lá de onde, que você tiver que defender ali um ponto de vista, você vai ter feito dever de casa, anotado tudo e lido em voz alta várias vezes. Enfim, aí você vai ter se acostumado com você falando bem, vai ter criado uma casca muito maior, uma bagagem cultural, linguística muito forte para você usar isso como referência em todos os momentos. Desde falar em reuniões, falar em público, entrevista de emprego, tá vendo aqui, ó, apresentação de trabalho, falar em público e reuniões, entrevista de emprego. Quando eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, eu não consigo me expor, não consigo expor tudo que eu sei. Eu acredito que em falar em público, que é onde a pessoa fica mais desconfortável, uma apresentação de trabalho para várias pessoas, quando é para falar em público. Eu sou professor, quando eu preciso fazer reuniões, eu sou tímida, que às vezes não consigo nem falar. Então quando você vai falar pro seu chefe, entrevista de emprego e falar em público, aqui ó, a Patrícia Rodrigues também colocou isso, ó, entrevista de emprego e falar em público. A Débora Lima falou na hora de falar em público, falar em frente à plateia, que é o Thales da Silva. Basicamente, as pessoas mais sofrem quando tem que falar em minha vida social, na hora de pedir aumento, na hora de botar preço no meu trabalho. Essa coisa de botar preço
para o trabalho, eu acho que está muito relacionado assim a essa coisa de vendas, do marketing, né? Você saber o real valor ali, o preço. O valor é um valor inestimável, né? O valor é uma coisa difícil de medir, mas o preço você consegue medir baseado na sua experiência, nos outros pares ali no mercado de trabalho, você meio que vai se amparando ali na oferta e na demanda e vai vendo por quanto você pode... Mas o importante é você fazer isso de uma forma honesta e sustentar esse preço que você vai pedir pelo seu trabalho de uma forma firme, né? Eu imagino que se você colocar um preço, mas ficar com aquela cara de que não confia no que você está falando, as pessoas vão achar caro. Se você falar de uma forma confiante, as pessoas estão ali te contratando, porque elas precisam da sua confiança, precisam da sua especialidade ali, né? Da sua autoridade. Estão contratando a sua autoridade. Então você tem que falar no tamanho exato da sua importância, da sua autoridade, da sua experiência. Acho que o discurso tem que estar alinhado com o conteúdo, né? Com o jeito de falar tem que estar alinhado com o conteúdo. E acho que aí você vai enfrentar isso da melhor forma possível. E tem que praticar. Aproveita e bota a cara e faz o máximo possível do orçamento, né? Não fuja dessa ocasião de você dar preço ao seu trabalho. Pelo contrário, procure isso, né? Pra você ganhar horas de voo. Agora eu vou olhar aqui os do @VivaBemComTimidez, que eu fiz a mesma pergunta também no perfil @VivaBemComTimidez no Instagram, onde lá eu coloco pílulas de conhecimento mais voltados e mais especificamente para o tema da timidez. Aí, primeiro a gente colocou uma enquete aqui. Você acredita que a timidez pode te atrapalhar em situações importantes da sua vida? Aí 83% respondeu: me atrapalha muito, carinha de choro. Me atrapalha muito. Não sei o que dizer, 9%. E acho que não me atrapalha, 9%. Então temos pessoas que vivem bem com a timidez seguindo Viva Bem com a Timidez. Aqui, ó. Em quais situações a timidez te atrapalha? Aí de novo, ó, entrevista de emprego, quando falo diante da plateia, em falar com as pessoas eu chego até a sentir medo e sinto que não sou ninguém. Então é horrível isso, né? Em situações para falar em público e também conversar com pessoas que não têm intimidade. Conversar com pessoas que não têm intimidade atrapalha na evolução profissional. Porque é um efeito em cascata, né? Uma cadeia de acontecimentos e de conquistas e de etapas, né? Então, obviamente, vai bloquear a sua evolução profissional. Falar em público, de chegar em lugares e cumprimentar as pessoas, essa é a pior parte. Letras Rafael. Em tudo que eu faço, Joacir já deve ter uma timidez mais crônica, né? Então, tem um conteúdo também com os 3 tipos de timidez, onde a gente, na ciência por trás da timidez, fala um pouco mais da base teórica, assim, disseca mais esses tipos de timidez, para ver qual é o seu tipo. E é muito importante você saber quem você é e onde você está no processo evolutivo e na curva de aprendizagem, né? Então a importância do autoconhecimento é muito grande para você se posicionar e saber qual exercício você tem que fazer mais e menos, como você vai abordar e até procurar ajuda profissional mais específica, que acho que esse curso aqui, a ideia dele também é oferecer ferramentas até para você procurar ajuda profissional de uma forma mais assertiva e mais eficiente. Em situações de pressão e estresse, falar de assuntos íntimos com outra pessoa. Sou recrutadora e sofro bastante para fazer entrevistas e reuniões. Então, aí no vídeo sobre a entrevista de emprego, também a gente coloca essa parte da consciência situacional, né? Você conseguir saber a função de cada pessoa ali naquele diálogo, naquela situação, naquele teatro, naquele filme, né? Na nossa vida real. E o recrutador também sofre com isso, também é constrangedor para o recrutador também. Eu sou recrutador e sofro bastante para fazer entrevistas e reuniões. Na escola, na hora de dizer presente na chamada, eu não consigo falar alto, isso é horrível. Já é o Henrique. Então aqui é engraçado porque a Lu Sanches é recrutadora, ou seja, ela deve trabalhar no RH de alguma empresa, e o Henrique, ele tá na escola, ou seja, é uma coisa que pega todas as idades, né? É uma mulher recrutadora e um homem, um menino, na escola, adolescente provavelmente. Agora eu vou gravar mais uns aqui falar diante da plateia, eu vou responder a Lu Sanches sobre essa coisa de ser recrutador e sofrer bastante. Um outro aspecto que é muito importante a gente entender é a consciência situacional, é saber quem é quem dentro de cada relação, dentro de cada diálogo, dentro de cada teatro, dentro de cada filme na nossa vida, né? Saber a função de cada personagem em todas as situações ajuda muito a você se posicionar da forma correta dentro das diversas situações. Então, saber que até o recrutador ali na sua entrevista de emprego também pode estar sofrendo, também pode estar nervoso, também pode estar ansioso ali com aquela situação.
em tudo que você faz, então possivelmente você se enquadraria mais na timidez crônica. Então eu recomendo aí que vocês assistam também a ciência por trás da timidez para saber melhor sobre os tipos de timidez, né, os 3 tipos, a situacional, a crônica e a timidez proposital, que já chega a ser uma fobia social mais elevada, assim, mais grave e precisa de ajuda profissional. Por isso que eu falo para você confiar bastante ali nas regras da boa etiqueta, da boa educação, falar um bom dia, boa tarde, boa noite, eu tô bem, e você, e ouvir a resposta da pessoa. Isso vai te dar muito mais estrutura para você se amparar, e aí isso vai te dar muito mais estrutura para você se amparar, sabe? Vai te dar um chão, uma estrutura para você ficar mais confortável, saber que você pode contar com outras referências e com a resposta das outras pessoas ali às suas perguntas. Isso vai te alimentando naturalmente. O termo timidez vem de timor, vem do latim, quer dizer temor, medo mesmo. Então é por isso que você tem que se fortalecer para enfrentar seus medos da melhor forma possível, fortalecer as ferramentas da linguagem, fortalecer a tua consciência situacional, enfim, é muito difícil falar em 15 segundos. Isso vai ficar dica aí pro pessoal do Instagram, desenvolvimento aí da rede social, para você permitir a gente a desenvolver um pouco mais essa resposta. Na verdade não é resposta, porque eu tô aqui, na verdade, né, comentando a resposta da pessoa, mas para dar para desenvolver um raciocínio, teria que ter pelo menos 1 minuto, né, 4 stories seguidos. E agora eu separei também alguns comentários do YouTube para comentar aqui com vocês. A gente tá aqui E Facebook. Olha lá, de novo, ó. Falar em público, não precisa ter muitas pessoas, apresentar em uma reunião de trabalho. Enfim, a gente tem também alguns comentários do YouTube. Eu pretendo fazer séries depois, até falando sobre isso, assim, ó. Aqui, ó, no YouTube, o Marcelo Vision colocou aqui: magnífico, comecei há poucas semanas a ler em voz alta e já estou sentindo as melhoras. Mas é muito sensível isso, essa coisa da leitura em voz alta é muito importante para você. É um exercício que eu vou usar para sempre, assim. E eu recomendo que vocês usem sempre também. E você também pode usar a leitura em voz alta. Eu dei uma aula bônus também, ao vivo, para os meus alunos da primeira turma. Eu lembro bem que eu mostrei um hack, que é o aplicativo de teleprompter. Eu uso muito isso quando eu tenho que gravar alguma coisa. Então, por exemplo, ó, você consegue ver o texto e você grava os stories, grava o vídeo, podendo ler. Eu uso um aparelho que está até ali, que é um teleprompter profissional para gravar grande parte do conteúdo das aulas e tal. Eu escrevo o texto, tem que refinar o texto, cortar, edito, monto o texto da melhor forma possível. E aí, em cima disso, eu vou e leio em voz alta, gravando com a câmera, a lente da câmera atrás. Ou no caso do celular, que é muito prático, o aplicativo de teleprompter, assim, tem alguns que são até gratuitos. Ou são você paga para ter uma versão um pouco melhor, assim, né? Você tem o gratuito, depois você paga para ter mais recursos. E isso me ajuda muito para exercer a minha profissão e também com um exercício. Porque, primeiro, para gravar um texto longo, às vezes eu tenho que fazer várias vezes, né, até ficar bom. Então vira um exercício diário que eu tenho que fazer, repetir. Então tem a leitura pura e simples em voz alta e tem a leitura mais objetiva. Você pode escrever, você vai falar na reunião, os pontos mais importantes, os bullet points ali mais importantes que você tem que defender na reunião, ou quando você tem que ativar um cliente, quando você tem que se vender, quando você tem que resolver algum problema, você faz o seu dever de casa, escreve aquilo, lê em voz alta, depois você coloca no teleprompter e grava você lendo em voz alta com o recurso do teleprompter. O teleprompter é tipo o karaokê, né? O texto vai subindo para você assim, você regula a velocidade, o tamanho da letra e tudo. E aí fica muito útil para você usar como um hack também, para você ir treinando a leitura em voz alta, gravando o vídeo. Isso é uma coisa muito útil para você também. Lembrando que você vai poder se preparar, escrever melhor o texto e vai poder ensaiar várias vezes antes de mandar o conteúdo para a pessoa que você quer mandar. Ou só vale como um ensaio mesmo. Depois que você já ensaiou várias vezes, gravou várias vezes, no dia seguinte você vai chegar lá muito mais preparado para apresentar o seu trabalho, para defender o seu ponto na reunião, para cativar o cliente que você quer cativar, resolver o problema que você tem que resolver no seu mundo profissional. Avião de novo! Olha lá, o Marcelo Vision completou aqui. Magnífico, as emoções são como estações de rádio que quando está fora de sintonia, o sinal não funciona corretamente. O equilíbrio emocional é o controle interno sem deixar o externo abalar sua estrutura. Muito legal. Provavelmente ele comentou isso na live com o Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, psiquiatra e escritor.
e grande estudioso do comportamento humano, que tem uma aula bônus também no curso Viva Bem com a Timidez, exclusiva, só para os alunos, que ele gravou com todo carinho pra gente. E tem uma live também que a gente fez no Instagram e no YouTube e tá aqui disponível para você assistir. Eu recomendo fortemente que você o faça. Ó, eu sou muito tímido, até com a minha família, contudo, isso me atrapalha principalmente na escola. Quando eu não consigo falar com ninguém, eu tenho medo do que as pessoas vão achar. E isso aí aconteceu muito comigo também. Antes de eu ir pra faculdade, eu também tinha essas questões, assim, no colégio. E aí, é muito importante... deixa eu terminar de ler, né, antes de falar. E eu não consigo falar com ninguém, eu tenho medo do que as pessoas vão achar e do que eu vou fazer. Medo de ser quem eu sou, sendo que todo mundo é assim. Medo de escutar a minha voz ou da minha voz falhar. Há uns 4 ou 5 anos eu venho sofrendo com isso e não aguento mais. O Alisson. Então é isso, se você tem medo de escutar a sua voz, nada melhor do que você trancar a porta do quarto ou colocar uma música. Tem um filme, esse exercício eu fiz poucas vezes, mas eu vi no filme O Discurso do Rei, que é um exercício que o ator e preparador propõe pro rei da Inglaterra, que é gago, e tem que fazer discursos ali no auge da Segunda Guerra Mundial ali para unificar todo o Reino Unido, né? E aí o primeiro exercício que o professor propõe a ele é exatamente isso. Ele coloca uma música bem alta no fone pro rei e o rei tem que ler um texto em voz alta, onde ele não, a música tá tão alta que ele não consegue escutar a voz dele. Então ele fica livre do julgamento, ele lê o texto. O filme é muito interessante, eu recomendo que vocês assistam aqui, eu não quero dar spoiler aqui, mas já dando, né? E aí ele fica com raiva do exercício, quando ele se sente desafiado, se sente desconfortável, fica com raiva do exercício, vai embora, mas ele leva o disco com a gravação, só que ele só vai ouvir aquela gravação muito tempo depois. Ele ficou com raiva, interrompeu as aulas, se sentiu, né, constrangido ali por aquele súdito, né, arrogante daquele professor, né, que tá achando que tá ensinando um rei, e tava mesmo, o rei foi procurá-lo exatamente para isso. Mas aí depois ele ouve a gravação, ele fala, não é possível que eu falei daquele jeito. Ele praticamente não gaguejou, aí ele viu que o exercício tinha fundamento e que o cara tinha realmente base para propor aquele exercício, e aí ele dá o braço a torcer e volta a fazer aulas com o preparador. Mas o que eu recomendo é que você se feche no quarto, a ponto de que ninguém te escute do lado de fora, ninguém saiba que você está fazendo exercício, porque eu, quando comecei a fazer aula de teatro para vencer a timidez, eu não deixava ninguém saber que eu estava fazendo aula de teatro para vencer a timidez, era um segredo. Só meus melhores amigos e meus parentes mais próximos sabiam. Ninguém sabia que eu estava fazendo aula de teatro, era segredo mesmo. E isso me deu uma liberdade muito grande, porque só de você imaginar que as pessoas sabem que você está fazendo um curso para vencer a timidez com o Duda Nagli, você já vai ficar extremamente constrangido, assustado e vai se desconcentrar ainda mais. Então, faz disso um segredo, espera um pouco para falar. As pessoas não precisam saber que você está fazendo um curso para vencer a timidez, que você está fazendo exercício trancado no quarto, ou no banheiro, ou onde você puder, né? Ou se você morar sozinho em casa, fazer na sua casa. Mas é muito importante que você tenha liberdade, tenha um ambiente onde você esteja blindado para poder se exercitar livremente, sem a possibilidade do julgamento, a hipótese de alguém estar julgando ali o seu exercício, o seu trabalho. Isso vai te dar uma liberdade enorme para você ir acostumando exatamente. Aqui, ó, medo de escutar a minha voz e dela falhar, né? Então, o Alisson falou aqui, você tem que, como eu falo muito aqui, ensaiar é aguentar o ridículo. É ridículo você pegar um texto e ficar lendo em voz alta, e principalmente no início do processo, quando você ainda não é um bom leitor, né? Não é um bom orador ainda, é ridículo. Mas é bom que seja ridículo, e é bom que você se acostume a passar por situações ridículas aos poucos, para você ir se superando e ficando mais casca grossa mesmo. É igual no jiu-jitsu, que você começa a treinar a faixa branca ali, toma amasso de todo mundo. Quando você vê que você está sendo estrangulado ali, com a cara amassada, assim, está sendo amassado por alguém ali, o cara te joga igual um boneco. Eu brinco que a sensação é como se você tivesse enrolado num edredom, aí você pula dentro da máquina de lavar e fica ali sendo sacudido e afogado, enrolado num pano molhado, assim, a pior sensação do mundo. Mas depois que você já foi amassado e sacudido várias vezes em vários treinos de jiu-jitsu, você vê que por pior que seja a sensação, você vai sobreviver. E aí você vai criando casca, vai ficando mais forte, vai aprendendo a ter calma nessas situações de crise e vai ficando mais casca grossa. É exatamente a mesma sensação que você vai ter se você estiver se sentindo ridículo ali, ensaiando. E aos poucos você vai já ter passado por tantos ridículozinhos, você já vai estar muito mais casca grossa, vai estar aguentando ridículos cada vez mais ridículos. E aí você vai evoluindo. Então é isso, pessoal, a bateria está acabando aqui, então eu queria deixar aqui, tem muitos outros comentários aqui, eu pretendo fazer essas caixas de perguntas e respostas muitas vezes também no Instagram, no Facebook,
todo lugar possível e imaginável. E se você gostou aqui dessa ideia, dessa iniciativa, comenta aqui, manda para os seus amigos tímidos que estão precisando de um empurrãozinho aí. Dê like e comente aqui, porque aí ajuda a plataforma a mostrar que você está realmente interessado nesse assunto, nessa transformação. E vem comigo aqui que eu vou te ajudar nessa jornada aqui, porque juntos somos mais fortes e você vai aprender comigo, com as minhas experiências, com os professores que eu tive, e vai conseguir se transformar de uma forma muito mais assertiva, muito mais acelerada, muito mais eficiente. E vamos junto vencer a timidez. É só o começo, vamos embora.